Você já consegue ver a tela aí? Alguém me ensinar, por favor? Já compartilhei aqui, mas não sei se vocês estão vendo. Alguém pode me sinalizar? Dá para ver ainda não, professor. Espera aí, só um minutinho. Eu vou sair e vou entrar novamente aqui, só um minuto. Pessoal, retornei aqui, vou compartilhar a tela novamente aqui. Vamos ver se agora vai dar certo. Vocês conseguem ver a minha tela? Ou ainda não? Agora Sim, deu para professor. ver. Agora tá vendo, professor. Ok. Bom, gente, então, eu alterei a tela aqui. Estou com a tela dos assuntos do dia aqui. Se não está aparecendo para vocês aí, vocês vão me sinalizando aí, tá? O Teams, às vezes, dá algum probleminha. No caso da minha internet aqui, eu dei uma melhorada nela da semana passada para agora. Eu ainda não tive problema, não, mas se tiver, vocês me sinalizam aí. Então, vamos aí. Para não atrapalhar muito o som, é só manter desabilitado aí o microfone, mas na hora de falar não tem acanhamento, não. É só habilitar, falar, tirar dúvidas, tá? Eu coloquei lá no blog de vocês 2 listas de exercícios. E lá no blog tem um local lá, para quem está iniciando agora, para entrega de exercícios, né? Então, eles têm datas diferentes para entregar. Essa lista de exercício, ela é uma para a próxima semana e outra para daqui a 15 dias. São exercícios que não tem muito a ver com a nossa matéria, mas é para a gente nivelar, ver o conhecimento matemático aí que vocês estão. Eles são exercícios simples, não tem a ver diretamente com a nossa matéria, mas o raciocínio tem a ver. Então, é por isso que esses exercícios estão lá. Então, para toda a entrega que nós tivemos, vale algum ponto para somar na nota. Tá? Então, mas é importante. Eu não vou corrigi-los a princípio aqui na sala de aula, vou colher a resposta de vocês. Se o desempenho não for bom, aí sim eu vou nivelar, voltar e fazer esses exercícios com vocês. Professor, Eu faço logo de... Sim. Eu vi lá por alta, eles já têm a resposta embaixo, né? Tem a resposta. Ah, beleza. Não tem o desenvolvimento, mas tem a resposta. Aí, dependendo do desempenho da turma, eu vou dar um jeito de explicar os exercícios para vocês. Tá? Boa noite, professor. Boa noite. Hoje é meu primeiro dia de aula. Eu só queria saber se essa lista aí você está passando hoje ou é de outra aula? Não, eu postei no blog hoje lá. Ah, tá. É para entregar na semana que vem. Uma é na semana que vem e a outra é na próxima semana, daqui a 15 dias. Ah, tá. E uma dúvida, essa é qual aula já? É aula 5, aula 6? Não, na verdade, as aulas começaram na semana passada. Ah, foi semana passada? Algumas aulas no Projeção, essa é uma delas, elas começaram na semana passada. Ah, tá. É porque eu peguei uma matéria que já está na 6ª semana, eu entrei na semana passada também. Então tá bom. Tá. Vou pegar as atividades lá depois. Tá, essa matéria ela é oferecida também para quem está entrando no primeiro ano. Então, no primeiro semestre e no segundo semestre. Eu estou no segundo semestre. Então, aí, quem é do primeiro ano, todo mundo começou junto. Quem é do segundo semestre em diante, aí sim, a gente já está na 4ª, 5ª, 6ª aula. Mas nesse caso aqui, essa aqui é a segunda aula. Aí esse exercício que você passou, você já explicou ou não é algo tão específico? Não é um assunto diretamente ligado à nossa aula,
é um assunto de geometria, como que eu vou dizer assim, é muito mais para mim entender qual que é o nível da matemática de vocês, né? E se for o caso, ele não tem a ver diretamente, né? Mas se for acompanhar as aulas, porque a nossa matemática aqui ela é bem básica, é álgebra basicamente. Então são contas simples, os exercícios têm paralelo com a aula, mas não é direcionado com materiais de construção. Então, se os exercícios não tiver sucesso aí com vocês, eu vou ter que voltar atrás e dar uma nivelada no assunto com vocês. Se a turma tiver de boa, eu vou dar sequência sem corrigir os exercícios, tá certo? Beleza, então. Mas, de qualquer maneira, eles valerão ponto, tá? Então, vale ponto na média para o A1 aí. Então, é importante fazer, tá? Hoje nós vamos ter aí uma introdução do materiais agregado, tá? Que é o primeiro material que a gente vai estudar, né? Os agregados. E a gente vai fazer a classificação deles e os tópicos que a gente vai abordar a granometria do agregado, que é basicamente como é que se compõe a forma do grão, né? O agregado, já adiantando para vocês, é a areia e a brita, né? A umidade que interfere lá, a gente viu na aula passada que o concreto é uma mistura de vários elementos, cimento, areia, brita e tem a água, né? Então essa água ela é importante na mistura das argamassas e na mistura do concreto. Então, se ela é importante, a água que está no material, né, que o material ele tem, existe uma umidade no material, é importante eu saber, então nós vamos estudar isso. Vamos falar sobre os inchamentos da areia, vamos falar um pouco de massa unitária e massa específica. Nossa chamada hoje, ao final da aula, vou colocar um link no chat para que vocês possam responder, vai valer a chamada aí. Alguma dúvida que tiver, é só habilitar o microfone e falar um de cada vez aí que vai dar tudo certo, tá? Agora, não deixe eu seguir tendo dúvida, tá, gente? À medida que vocês não interferem, eu vou avançando na matéria. E ela uma matéria, é uma parte bem introdutória de matéria de construção, mas ela é evolutiva. Se a gente for para a próxima aula com dúvida, né, é uma parte mais teórica, não tem cálculo, mas se a gente for com dúvida para frente, aí vão ter dificuldade. Então, vamos interrompendo, interagindo, se for necessário. A gente vai dando as pausas e vai explicando, tá ok? Então, Professor, sim. por gentileza, o senhor tá mostrando o vídeo ou tá sem vídeo? Eu estou mostrando slides. Não, para mim aqui tá sem, já saí, voltei, tá travando bastante, eu tô sem vídeo aqui. Eu vou sair então e voltar novamente. Mas pode ser um problema meu aqui. Alguém está com dificuldade de ver aí? O meu também não está passando nada, não, professor, de vídeo, não. Só a tela normal, engenharia civil, arquitetura, início das aulas que está passando na minha tela. Tá só a capa do seu slide. O Teams está com uma dificuldade aí. Eu vou. Estou carregando os slides aqui no Google Apresentação. Vamos ver se fica mais leve. Não está aparecendo nada para vocês aí, por enquanto. Não, professor, sem vídeo nenhum. O meu também, tá do mesmo jeito. Estou enviando os slides para o Google Apresentação. Vai demorar aí uns 10 minutinhos aí. Então, são 19h37, pessoal. Vamos, quando for 19h50, a gente começa a aula aí, porque eu vou fazer o upload aqui no
no Google Apresentação, eu achei que a internet já estava melhor aqui para mim. Mas vamos voltar em 10 minutos aí, tá ok? Tá ok então, professor. Ok, ok.
Bom, pessoal, vamos tentar agora novamente aqui. Vou compartilhar de novo aqui, vamos tentar ver se vai dar certo aqui agora. Vocês já estão vendo ela aí novamente? Sim, professor. Bom, eu dei alguns recados, a gente já falou sobre isso, sobre os exercícios, né? Então, eu terei a tela aqui agora para classificação dos agregados. Apareceu para vocês aí? Sim. Então, pessoal, os agregados, aí novamente falando aí com vocês, são as areias e as britas, né? No caso da areia, é o agregado miúdo e, no caso das britas, agregado graúdo, tá? Então, existem algumas formas de classificação desses materiais. No caso aqui, a gente vai apresentar algumas, né? Então, nós temos uma apresentação dela quanto a forma do grão, né? A forma do grão, como que o grão é formado e como a sua textura, né? A textura quando a gente toca no grão. Então, existe essa classificação. Então, ele pode ser um grão arredondado, que, na verdade, ele é um dos melhores aí para fazer concreto, no caso da areia. Ele pode ser alongado. As britas, normalmente, elas têm os grãos alongados, mas isso pode ser também, no caso das areias, pode apresentar, principalmente for areia industrial. Pode ser lamelar, pode ser um grão anguloso, pode ter a sua superfície lisa ou a sua superfície áspera. Nós vamos mostrar algumas imagens para vocês sobre isso. Então, essa é uma forma de classificação. Então, a primeira forma que nós estamos mostrando é quanto à sua textura e sua forma, né? Então, é um tipo de classificação. Outro tipo de classificação, né, que é a mais... a gente vai falar mais repetidamente, né? É quanto ao tamanho dos grãos, né? Então, a gente tem aí o agregado graúdo, né? A gente mede o tamanho dos grãos através das peneiras, a gente peneira todo o material e a gente classifica os grãos. Então, o grão, quando tem o diâmetro dele acima de 4,8 milímetros, é o agregado graúdo. E todo material que é abaixo de 4,8 milímetros, né, a gente classifica ele como agregado miúdo. Então, as britas, que são as mais espessas, né, que são as maiores, elas têm acima de 4,8 milímetros, a gente considera que é brita. Abaixo de 4,8 milímetros, a gente considera que é areia, né? Então, no caso da brita, agregado graúdo, e no caso da areia, agregado miúdo, né? Então, aí temos aí exemplo, por exemplo, areias naturais, e a gente tem as areias artificiais, né? Por exemplo, vem de escórias de alto forno, né? Pode gerar areia, ou mesmo uma pedreira, né? No processo de britagem lá, um dos materiais é a areia artificial, vem do pó de brita, né? Então, duas classificações, quanto à forma e textura, é um tipo de classificação, e outro tipo de classificação é quanto ao tamanho dos grãos, né? Então, contra a forma e a textura, aí na imagem a gente está mostrando aí, ó, do lado esquerdo, né, são todas essas imagens aí são de britas, né, agregado graúdo, e eles têm diversas formas. Então, do lado esquerdo, tem a textura, por exemplo, a textura ela é lisa, né, é uma pedra lisa, proveniente, por exemplo, de leito de rio, a gente chama de seixos, né, seixo rolado. Então, elas são, a hora que você toca nela, você percebe que ela não tem arestas vivas, né? A textura, né, no tocar é uma pedra mais lisa. E a gente tem aí do lado direito, mostrando para vocês, uma pedra mais áspera, né? Por exemplo, proveniente das jazidas de pedra, né? De britagem. Então, você tem pedras com a textura mais largas. Na esquerda aí a gente tem pedras também que
as pedras que são arredondadas, né? A gente tem pedras que são tem as dimensões mais equivalentes, todas as dimensões, mais quadradas. A gente tem pedra que são lamelares, né? Ou seja, ela tem uma das dimensões bem desproporcional às outras. Quando a gente mede a espessura dela, ela num formato de lâmina, né? Mais fina. E a gente tem as pontiagudas aí, né? A gente tem as arredondadas e a gente tem as pontiagudas, né? Que tem quinas vivas aí. Então, com relação à textura dos grãos, essas são as imagens que a gente pode apresentar para vocês. E nas areias são mais finas, mas elas também têm os grãos delas. Cada tipo de areia tem um formato do grão diferente também, tá? Agora, mais duas tipos de classificação. A gente vimos lá quanto à forma do grão e quanto a forma do grão e a textura e quanto ao tamanho, né? Então, outra classificação é quanto ao peso do agregado. Então, a gente tem um agregado que a gente chama de leve, quando ele pesa o seu peso por decímetro cúbico, né? Ele é menos de 1 quilo por decímetro cúbico. A gente tem os normais, né, que são os que a gente usa, por exemplo, aí, corriqueiro nas nossas obras, são mais classificados como normais. Que o seu peso por decímetro cúbico é em torno de 2 quilos, entre 1 e 2 quilos por decímetro cúbico. E a gente tem aí os pesados, que é acima de 2 quilos por decímetro cúbico, né? Aí nos leves, né, a gente tem aí como exemplo a vermiculita, que é um agregado, ele não é natural, é artificial. A gente tem a argila expandida, que também não é natural, é artificial, mas ele é um agregado bem leve. E dos exemplos aí de normais, as areias que a gente encontra no material de construção, as areias britas, estão classificadas aí dentro desse peso como normal. E os pesados, a gente tem um agregado, um mineral chamado barita e hematita, e o próprio minério de ferro também, a gente pode usá-lo como agregado. Ele é um agregado pesado. E cada um tem a sua aplicação dentro da construção civil, né? Então, com relação ao peso, leves, normais e pesados. Essa é a classificação deles, né? Então, entre 1 quilo por decímetro cúbico, entre 1 e 2 são os normais, acima de 2, os pesados, né? A gente tem a mesma tipo de classificação lá nos concretos, a gente mostrou para vocês. A gente tem concreto leve, concretos normais e concreto pesado. Esse é o tipo de agregado que a gente usa lá, né? Outra classificação que nós temos, ela é a sua obtenção, da onde é que vem o agregado. Então, a gente tem agregados naturais, que eles são extraídos da natureza, né? Por exemplo, areia do fundo do rio, por exemplo, a gente tira areia de fundo de rio. E seixos rolados, né? São aquelas pedrinhas redondas. A gente também já tem essas pedras na natureza. A gente pode estar usando isso direto da natureza, extraindo de lá, né? Professor, licença. Sim. O pessoal está perguntando aqui no site se o senhor já começou a gravar a aula. Já comecei, sim. Deixa eu ver, vamos lá confirmar. Beleza, obrigado. Tá gravando, já está gravando. Ok? Então, voltando aqui, Obrigado. Eu voltei a apresentação aqui. Voltando aqui, a gente tem a obtenção, né? Da onde que vem o agregado. Então, os naturais vêm da natureza, já está lá, está pronto, né? No máximo, a gente lava esse material e já vai aplicar. Peneira, né? Também pode selecionar por peneiramento e vai para o uso. Mas temos também os artificiais, né? A brita, por exemplo, a gente considera artificial, que apesar de vir de uma jazida lá da natureza, né? Você tem lá uma jazida de granito, e você brita toda aquela jazida e transforma em brita. Então, essa transformação é uma transformação industrial, por isso que a gente considera que ela é um artificial. Argila expandida e areias artificiais, né? Então, é outro tipo de classificação. Então, já é a quarta classificação que a gente está olhando, né? Quanto à obtenção, quanto ao peso,
quanto à forma do grão e quanto ao seu... e quanto ao tamanho, né? O que a gente vai mais falar é quanto ao tamanho do grão. Como é que processa lá na... Importante a gente conhecer o processo de extração mineral das britas, né? As areias. A gente pode estar tirando, por exemplo, direto do fundo do rio. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver. São as balsas que vão para o rio. Então, ela draga toda aquela areia e essa areia é peneirada. Né? A gente, realmente existe uma degradação bastante da natureza, né? Mas isso exige que a gente tire licença ambiental para poder fazer, e nessa licença ambiental te obriga a recompor, fazer alguma compensação do desgaste que você está trazendo para a natureza. E no caso das britas, não sei também se vocês tiveram a oportunidade de ver, são pedreiras, né? São jazidas de minerais, de materiais da natureza, onde é feito lá o desmonte, né? Normalmente esse desmonte é feito através de explosão. Aqui em Brasília tem lá na Fercal uma pedreira bastante grande, não sei se alguém conhece, estiver passando por lá, chegando na Fercal, chega primeiro pela pedreira lá, né? Então, tem uma fábrica de cimento lá por perto também, então e tem uma pedreira bem próxima lá. Então, lá na pedreira faz o desmonte lá na jazida, a gente vai mostrar esses passos aqui para vocês. Tem a remoção, né, o transporte desse material, vai lá num britador, e esse britador vai dividir, separar as pedras grandes em pedras menores, vai reduzindo o tamanho das pedras até que elas se transformem numa pedra de uso comercial, que é o que a gente usa aqui. Então, a sequência lá da indústria, pessoal, estou passando os slides aqui, estou num fluxograma aí. Se alguém não estiver vendo... O meu está quanto ao peso. Oi? O meu está quanto ao peso e quanto à obtenção. É mesmo. Então, mais um minutinho aí. O meu está do mesmo jeito, professor. Só vou mudar a internet aqui de novo, vou passar ela para o meu cabo. Vamos ver se vai dar certo aqui, peraí. Pessoal, estou de volta aqui.
coloquei a internet no cabo aqui, vamos ver se agora vai, viu? Senão nós vamos ter que... Vamos lá. Paciência aí que vai dar certo. Vocês estão conseguindo me ouvir, pelo menos, por enquanto? Sim, professor, eu tô ouvindo legal, só dá umas travadas de vez em quando. Bom, estou compartilhando a tela novamente aqui com vocês. Analisa aí se estão vendo. Ainda não? Tá mostrando a tela, professor, mas o áudio tá bem travado. O áudio está ruim? Seu áudio tá travando, professor. Caramba. E aqui tá travado na tela, tipo, no botão de apresentar, mas ainda não tá mostrando nada. Questão dos slides. Qual que é o slide que vocês estão vendo aí? Nenhum? Parou na... Onde você clicou lá em ver, em apresentar. Travou aí, nem abriu. Licença, tá mostrando a sua página de navegação, na verdade. O Google Chrome. Tá. Vou descompartilhar aqui e vou compartilhar novamente. O som tá ruim, gente? Ele falha às vezes, mas, por exemplo, agora que o senhor falou foi tranquilo. Eu acho que quando o senhor parou de compartilhar a tela, ele melhorou. Vamos ver se vai travar de novo. Estou compartilhando aqui. Vou entrar no slide aqui. Está aparecendo para vocês o slide? Já, não? Agora sim. Agora sim. Apareceu aí? Apareceu, o áudio está ok por enquanto. Tá. Então, essa parte de quanto ao peso e quanto às obtenções, né, a parte de classificação, a gente passou com vocês, não é isso? Eu estou trocando o slide aqui, tá? Eu estou mostrando uma tela que tem um fluxograma aí. Sim, Agora aqui tá mostrando. Tá. Então, esse fluxograma que eu estou mostrando para vocês é a sequência, lá na indústria, da obtenção das britas e das areias, né, quando a areia é artificial. Então, a gente tem aí no primeiro plano aí, deixa eu tentar aqui, ver se eu consigo. Isso. A gente tem aqui no primeiro plano, representando aqui a lavra, né, chama de lavra, na verdade lá é a jazida, né. Lá na lavra, como que é feito? É feito uns furos na pedra, bota o explosivo, né, faz a detonação, e aí essas pedras, né, que são detonadas, são transportadas, elas vão lá para um britador, a gente chama de britador primário. Nesse britador primário, há a redução do diâmetro da pedra, né? A pedra começa, é a primeira redução que ela tem no seu diâmetro. E aí começa a gerar produto industrial, onde a gente pode estar usando. Nessa primeira fase aqui, ela passa por uma grelha, então a gente tem dois materiais, um que chama restolho e outro que chama rachão. Esses dois materiais aqui não é objeto do nosso estudo, mas eles são materiais utilizados na construção, por exemplo, em base de pavimentação, né? Nós não vamos falar sobre eles aqui, porque isso é visto na matéria lá de pavimentação. Aí, também é produzido um outro material, que é chamado de bica corrida, também usado em base de pavimentação, e aí continua se reduzindo o tamanho do material nos britadores subsequentes, né? Então, ele continua reduzindo o tamanho do material até que chegue numa fase onde possa ser separado o material nas peneiras, né? Quando chega aqui na parte de classificação dos materiais, eles são peneirados e as peneiras têm diversos diâmetros e delas são gerados os materiais que a gente vai estudar aqui, que a gente vai usar, por exemplo, para fazer concretos e argamassas, né? No caso da brita, o concreto, brita e areia, o concreto, as argamassas a gente só usa as areias. Então, a partir desse momento que é filtrado, que é peneirado, a gente obtém esses materiais comercialmente. A gente tem o pó de pedra, que é uma areia artificial, né?
A gente tem o pedrisco, que comercialmente a gente chama de pedra zero, né? Mas a gente tem a pedra 1, então o pedrisco é a pedra de menor diâmetro, aí vai aumentando o diâmetro. Esse número é um número comercial, mas também ele identifica que a pedra é uma pedra maior. Então você tem a pedra 1, pedra 2, pedra 3, pedra 4. Essas são as pedras que a gente utiliza no nosso concreto, né? A brita, ok? Mudei a tela aqui, mudou para vocês aí? Mudou. Sim, professor. Então, eu vou sinalizando aí à medida que eu vou mudando para a gente não perder o conteúdo. Então, aqui é uma imagem de uma pedreira, onde que é tirado, né? Existe realmente a degradação da natureza, mas essas pedreiras, elas são objeto de licença ambiental e, ao final, né, da exploração dessa pedreira, é necessário que a indústria recomponha a natureza, né? Ela paga por isso. Isso aqui acontece com todos os minerais que a gente usa, na verdade, né? A nossa brita, o minério de ferro, quem conhece lá a região de Minas Gerais, próximo a Belo Horizonte, né? Onde extração de ferro, as minas da Vale do Rio Doce, em Carajás, a natureza fica daqui para pior que vocês estão vendo. E para as pedreiras, para as britas que a gente utiliza, né? Também é dessa maneira. Então você tem as bancadas, né? Onde a topografia vai marcando e vai sendo detonada as britas são transportadas, e as pedras, né, são transportadas e são reduzidos os tamanhos dela nos britadores. Aqui é uma imagem, estou mostrando para vocês, de uma detonação, né, onde houve a explosão do material. Então, instala lá os explosivos, evacua a área, né, o pessoal sai de perto, detona a distância os explosivos e depois que faz a detonagem, vai lá recolher as pedras nos tamanhos maiores e transportar para os britadores. A próxima imagem que eu estou passando aqui é justamente o carregamento desse material. Então, não sei se vocês conseguem observar aí como que ele é reduzido, né? Então, ela é reduzida dessa maneira. Nessa forma de detonação, que é feito para britagem, ela já sai bem fracionada, mas sai de um tamanho não comercial. A gente não consegue utilizar. Os granitos que a gente utiliza, né, que vocês usam, as bancadas na casa de vocês, bancadas de mármore e granito, também é um processo semelhante. Porém, não é por explosão, né? Eles tiram os blocões, né? E depois esses blocos são levados em teares mecânicos que vai serrando as placas e depois essas placas são polidas e depois você dá a forma que você quer. Faz bancada, faz divisórias, faz pisos, né? Mas é um processo semelhante a esse aqui. No nosso objeto do nosso estudo, elas já saem todas fracionadas dessa maneira aqui. Então, elas são transportadas em grandes caminhões e são levadas lá nos britadores. A imagem que eu estou mostrando agora para vocês é de um britador. Você abastece a boca do britador aqui e lá internamente ele tem umas Professor, detonadores. licença. Sim. Travou de novo a imagem. Está parado em qual imagem para vocês? Tá Juntou parado, os dois. tá parado mesclando uma imagem em cima da outra. Rapaz, o que faz agora aqui? Eu vou tentar aqui. Professor, se o senhor lançar a imagem sem abrir o slide, for mostrando só naquela como mostrando a tela do seu computador, talvez trava menos. Eu já tive esse problema no Teams já e já resolvi dessa forma. Voltei então aqui para o formato. O que ainda está travado aí para vocês? Sim, ainda está travado. Nós temos mais duas tentativas aí, pessoal. Vou sair de novo e voltar. E vou tentar depois. Estou saindo aqui rapidinho, vou trocar a minha internet aqui. Espera aí.
Vamos lá, pessoal. Paciência aí, viu? Só um minuto. Pessoal, estou dando uma olhada aqui na configuração da internet. Só mais um minutinho aí.
Minha paixão, um beijo no troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver hoje um do outro. Como se duas facas se escassem procurando falso. São dois corações. Gerson, seu áudio tá aberto aí, amigão. Música ao vivo. Sacanagem. Boa noite, pessoal. Estou voltando aqui. Vamos ver se agora dá certo aí. Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Estamos sim. Vamos tentar aqui mais uma vez aí. Vou pegar a apresentação. Só um minutinho. Vocês conseguem ver minha tela aí? Sim, professor. Vamos lá, vamos tentar aí. Se não der certo, eu vou ter que pedir desculpa a vocês aí. Mas vamos lá, vamos tentar. Bom, eu estava mostrando agora, estou numa imagem aqui onde a gente tem um britador, um esquema de um britador e uma foto. Vocês estão enxergando aí? Conseguiu passar? Sim, tá no britador. Então esse britador ele tem vários, ele reduz a brita em vários diâmetros, né? Então vários processos passa várias vezes por vários britadores, de forma que vai reduzindo o diâmetro da brita para que chegue na forma comercial, a forma que a gente possa usar, por exemplo, para o concreto, né? Tem outras utilizações da brita, mas o nosso objeto de estudar a brita é para concreto, na nossa matéria aqui. Na outra imagem que eu passei agora para vocês, a gente está mostrando as peneiras, né? As britas passam pelas esteiras, então elas são peneiradas e separadas em estoque, pelo seu diâmetro, né? Então aí a gente vai ter lá
a brita 1, brita 2 e brita 3. Brita 4 e pedra de mão, pó de pedra, é dessa maneira que elas são separadas mais ou menos. O layout das fábricas, obviamente, em cada lugar tem um layout diferente. Então, aí, voltando aí com relação a uma outra classificação para vocês, desses agregados, reforçando aí ele quanto à sua origem, né? Na classificação. A gente tem ele lá, a brita natural, né? Os materiais naturais, tanto a brita quanto areias, a gente pode extrair já direto do leito do rio. Então, no caso da brita, elas são aquelas britas que a gente costuma chamar de seixo rolado. Ela tem a superfície lisa e normalmente ela é ovalada, né? Então, também são utilizadas em concreto. Não é melhor para concreto, mas pode ser utilizado. A gente tem as britadas e as artificiais. A gente já tinha falado disso lá atrás um pouco, sendo que as artificiais a gente tem aí as argilas expandidas, vermiculita, escória de aciaria, escória de alto forno. As escórias são rejeitos do produto da siderúrgica, né, das indústrias da metalurgia. Tem um rejeito lá que chama escória. Então, no caso da escória de alto forno, por exemplo, elas são utilizadas tanto no concreto como um agregado, como uma areia. Aí a questão quanto à massa, a gente já falou, né? Que a gente tem elas agora, as leves, na outra nomenclatura estava lá 1 grama por decímetro cúbico, aqui é a mesma coisa, 1,2 quilos por metro cúbico, né? Tem literatura que a gente vai buscar, está escrito, especificado em gramas por decímetro cúbico, mas tem mais a ver com as areias, e no caso das britas, normalmente vem em quilos por metro cúbico. Então, os leves, a gente tem aí 1.200 quilos por metro cúbico, né? 1 tonelada por metro cúbico, um pouquinho mais que 1 tonelada. As normais e as médias, entre 1.200 e 1.800 quilos por metro cúbico. E as pesadas, mais de 1.800 quilos por metro cúbico. Essa classificação das britas, ela é igual à do concreto. O concreto também segue essa mesma classificação aí. Então, na imagem aí, mostrando para vocês alguns agregados leves, né? E, no caso, os agregados artificiais. Aí a gente tem pérola de isopor, por exemplo, vermiculita, raspa de borracha, argila expandida. Todos esses materiais são considerados agregados e são utilizados também no concreto, né? Os leves, por exemplo, a gente utiliza para fazer concretos leves, alguns pré-moldados leves, que não sejam pré-moldados estruturais, concreto de enchimento, quando a gente não pode sobrecarregar demais uma laje e vai fazer um piso de enchimento, a gente usa um concreto mais leve. Então, para que o concreto fique leve, eu tenho que usar um agregado leve também. Então, temos aí as pérolas de isopor, vermiculita, raspa de borracha, que é o EVA, que a gente conhece, e argila expandida. Alguns agregados pesados, aí a gente tem aí, por exemplo, hematita, barita, pirita, minério de ferro, são agregados pesados que têm a finalidade de quando a gente vai precisar de produzir um concreto pesado, né, precisa de uma densidade muito alta, a gente lança a mão desses agregados pesados. E aí, outros agregados aí para vocês, mostrando aí. Tem a argila expandida, não sei se vocês estão conseguindo ver na imagem. É muito comum a gente encontrar isso, a argila expandida em jardim, né, para enfeitar o jardim. Mas ela é utilizada também para a gente fazer concretos leves. A escória de alto forno, dá uma brita também, o pó da escória de alto forno é utilizado, inclusive, lá na fabricação do cimento, mas ela pode ser utilizada como um agregado também. A vermiculita, que é leve, né? É um agregado leve. Você tem a hematita e a barita, que são os dois de baixo, são agregados pesados. Aí, a classificação agora dos agregados quanto aos grãos deles, né? E como é que a gente separa, sabe, né? A gente não mede grão por grão. A gente mede através das peneiras. Então, tem uma série de peneira que a gente utiliza para a gente poder
classificar os nossos agregados. Então, numa escala aí entre abaixo de 0,150 milímetros de diâmetro, né, que a peneira é 0,15, não é areia, é um material fino para nós aqui, a gente chama de material pulverulento. Lá, quem for fazer depois mecânica de solo, tem outra classificação lá, é os siltes e as argilas, são materiais finos. Mas para nós aqui, no materiais de construção, a gente vai utilizar material acima de 0,15, né, que é o agregado miúdo, até o 4,8, né? O 4,8 não passa na peneira, vai ficar preso na peneira. Então, de 4,8 para cima, são os agregados graúdos. Então, entre 150 entre o 150 e o 4,75 milímetros, aproximadamente, 4,75, são as areias, né? E entre 4,75 e 75 milímetros são os agregados graúdos, são os que a gente utiliza. O que for maior de 75 milímetros, aí já é pedra de mão, a gente não usa no nosso concreto, a não ser um concreto especial, um concreto de grande volume, um concreto ciclópico, mas não em concretos estruturais. Então, o material que nós vamos estudar vai estar neste intervalo de tamanho, de diâmetro, entre 0,150 milímetros e 4,75 areia, entre 4,8 e 75 milímetros, os agregados graúdos. A gente, se tiver ainda oportunidade nesse semestre, né, dependendo da pandemia, nós vamos fazer esse ensaio lá no laboratório para que a gente possa separar esses materiais e vocês entenderem como é que é essa classificação. Os exercícios que a gente vai fazer na próxima aula é como se nós já tivéssemos feito esse ensaio no laboratório e a partir do ensaio a gente constrói uns gráficos de granometria. Mas aí a gente vai ver isso na próxima aula. Hoje é mais o fundamento teórico da parte dos agregados. Então, aí, mostrando para vocês, mais didaticamente, uma areia natural e uma brita, né? Então, areia, agregado miúdo, nessa areia aí os grãos têm variação de tamanho, nem os tamanhos dos grãos não são todos iguais, e a mesma coisa acontece na brita, que é o agregado graúdo. Também existe uma variação de intervalo dos diâmetros dos agregados. É isso que nós vamos estar estudando daqui para frente. Estou trocando slides aqui. Então, na granometria, né, quanto à distribuição dos grãos, a gente busca dois resultados matemáticos lá, né, na nossa conta. A gente está em busca do diâmetro máximo característico, que tem muito mais a ver com as britas, e a gente vai buscar o módulo de finura, que tem a ver com as areias. Então, esse é o objeto dos ensaios, para a gente conhecer esses agregados, né? Eles são caracterizados dessa forma, a brita pelo diâmetro máximo característico e a areia pelo modo de finura. Então, a partir desses números que vão ser gerados, calculados, a gente vai dimensionar o nosso concreto, né? A gente classifica as areias e classifica as britas. E a partir dessa classificação é que a gente consegue lá dimensionar o nosso concreto, que é o que a gente vai ver no semestre que vem. Então, isso basicamente é o que é a granometria, ou seja, a variação do tamanho dos grãos dentro de um intervalo, né? Eu tenho uma areia, a gente compra uma areia, que pode ser uma areia fina, classificada como areia fina, mas mesmo dentro da areia fina existe uma distribuição do tamanho dos grãos. Então, é um ensaio de peneiramento que a gente vai fazer para conhecer essa distribuição. Então, estou mostrando agora uma imagem para vocês de uns recipientes, né, umas vasilhas que a gente utiliza, onde elas são as peneiras que a gente vai ensaiar. Não sei se está aparecendo aí para vocês. Então, essas peneiras, elas são montadas, tem esses diâmetros que estão na tabela aí, né? A gente tem uma série de peneiras que a gente chama de série normal, e tem uma série de peneiras que são série intermediárias, né? Então, nas peneiras normais, a gente tem a peneira de 75 milímetros, né, que é o diâmetro maior da brita que a gente vai usar. Lembrando lá daquela escala, né, a gente vai lá do zero, a areia vai do 0,15, né, que é aqui, e a gente vai até na brita maior, que é o 0,75. A areia
é do 0,75 para baixo, a gente considera como areia, então são as peneiras da areia, e aqui de cima são as peneiras das britas, né? Do 4,8, que é a última peneira que a gente vai utilizar, o que ficar retido nessa peneira para cima são as britas. Então a gente monta as peneiras, sempre da maior para menor, coloca o material aqui dentro, vai num equipamento que vai fazer esse peneiramento, pode ser feito na mão, mas existe um equipamento que faz um movimento de peneiramento. E aí separa o material, e essa separação do material, ela vai ser classificada de acordo com a peneira. Então, em cada peneira, né, o material que ficar retido nessa peneira, ele é a distribuição granulométrica do material que a gente está estudando. Então, aqui na imagem aqui, no desenho, a gente consegue ver melhor aí, ó. Então, tem várias peneiras, a gente encaixa uma na outra. Essas vasilhas que a gente mostrou aqui anteriormente, aqui, ela tem uma identificação, aqui vem a numeração da peneira. Então, ela tem essa trama, né, metálica aqui dentro, onde tem um diâmetro. Então, para cada peneira tem um diâmetro lá, tem a de 0,75 até a 0,15 milímetros. A gente monta sempre da maior, lá no alto, para menor, e a última é um material que vai receber os finos, né, vai escolher o material que passa na menor peneira, e a gente faz essa sequência, leva no peneirador, um agitador, esse agitador separa o material. E depois a gente tem que pesar esse material para a gente poder construir a curva granulométrica. Então, vou alterar o slide aqui, ó. Esse é o agitador que nós temos na escola, parecido com esse de baixo aqui, mas tem esse aqui que é maior, que é utilizado para os grãos maiores, né? Mas o que nós temos dá para a gente fazer um ensaio, tanto da brita quanto da areia, a gente usa esse aqui de baixo aqui. Então, é um equipamento que agita, você liga ele na máquina, ele vai agitar e faz a peneiração do material. Então, depois que a gente passa lá 3 minutos peneirando no agitador, a gente separa o material e pesa, né? Então, separa o material, aqui é a imagem da separação desse material. Então, por exemplo, 2 quilos de areia, fui lá, pesei 2 quilos de areia, coloquei nas peneiras e pus no agitador. Então, o material vai ficando retido nas peneiras, né? De acordo com o seu diâmetro. E essa retenção, depois eu separo e peso para medir o percentual de material que vai ficar preso nas peneiras. Então, isso nós vamos fazer no laboratório na primeira oportunidade que a gente tiver, esse ensaio. E vamos fazer exercício matemático na próxima aula, para a gente poder fixar essa matéria aqui. Então, a areia que a gente compra, né, adquire, na verdade, olhando a olho nu, a gente tem a impressão de que os grãos são todos iguais. E, na verdade, não é, né? A gente tem uma distribuição granulométrica, que é o que a gente está vendo aí, dos grãos. E essa distribuição, né, a forma dessa distribuição, influencia na qualidade do concreto. Então, por isso que a gente tem que conhecer a distribuição granulométrica dos agregados, tanto da areia quanto da brita, para que a gente consiga desenvolver um concreto ou uma argamassa de qualidade. Pessoal, se não estiver compreendendo, vocês vão me interrompendo, que a gente vai tentar explicar melhor. Tá? Então, depois que a gente faz esse peneiramento, que a gente está mostrando aqui para vocês, a gente leva aquelas frações, né, pesa cada vasilha daquela lá, cada vasilhame daquele, voltando aqui nas vasilhas, ela é uma peneira, né, no caso da areia, da 0,15 a 4,8. Então, a gente pesa esse material, né, e lança lá na tabela, uma tabela que a gente vai aprender a calcular lá. Mas hoje eu vou dar, na próxima semana, a gente vai fazer exercício para a gente aprender a preencher essa tabela aqui. Mas hoje eu vou dar uma ideia mais ou menos para vocês não saírem daqui sem essa informação. Não precisa preocupar em fixar hoje, mas na próxima aula a gente vai fazer exercício disso aqui. Então, vou explicar como é que funciona essa tabela. Essa coluna aqui, azul aqui, é onde a gente identifica as peneiras, né?
Então, a gente tem as intermediárias e as peneiras normais. Peneira normal, ela tem essa nomenclatura, porque fui lá, inicialmente estudava somente as normais, mas depois a gente introduziu algumas diâmetros de peneira para poder facilitar a construção dos gráficos, né? Então, a gente tem peneira de 76, de 12,5 polegada, 2 polegadas, 38 milímetros, 19 milímetros, 9,5, 4,8, 2,4, 1,2, 0,6, 0,3, 0,15 e a tampa de fundo, né? Então, cada vasilha, material que ficar retido, né? Depois eu tiro da peneira, que eu estou mostrando aqui, e a gente leva numa balança e pesa de novo. Então, se inicialmente todo o material junto tinha, por exemplo, 2 quilos, ó, que é o que está aqui, quanto que ele tem fracionado, né? Então, por exemplo, no exemplo que a gente está mostrando aqui, na peneira 19, eu tinha 10 gramas. Na peneira de meia polegada, tinha 25 gramas. Na peneira de 9,5 milímetros, 80 gramas. Na peneira de 1/4, não ficou nada retido, ficou 0 grama. Na peneira de 4,8, ficou 231 gramas. E assim sucessivamente. Para cada material retido, eu peso e lanço na tabela aqui. E tenho que saber quantos por cento cada peneira corresponde, cada material corresponde em cada peneira, que é o que a gente chega nessa segunda coluna aqui. Né? Aqui é o percentual retido em cada peneira. Então, eu tenho aqui, no caso de 2 quilos, se ficou retido 10 gramas, quanto que corresponde 10 gramas em 2 quilos? Representa 0,5%. Vamos pegar um exemplo que está aqui listado, aí, tarjado em vermelho para vocês. Na peneira 4,8, por exemplo, ficou retido 231 gramas. E quanto que representa 231 gramas em 2 quilos? A conta é simples, né? Então, é 231, que está aqui, dividido por 2.000, que é em gramas, né? Então, 2 quilos é a mesma coisa que 2.000 gramas, vezes 100. Então, eu tenho 11,6 gramas. Então, eu tenho que fazer a conta de cada célula dessa aqui. Para cada peneira, eu tenho que saber quantos por cento do material ficou retido. Então, esse é uma etapa do exercício, que a gente vai fazer na próxima semana. E não vou alongar mais aqui, mas o que eu construo o gráfico, na verdade, é com o percentual retido acumulado, eu construo o gráfico, e o cálculo do diâmetro máximo característico e do módulo de finura, a gente falou mais lá na frente, eu preciso também desse percentual retido acumulado. Então, por isso que eu tenho que construir essa tabela para que eu possa verificar qual que é o módulo de finura, qual que é o diâmetro máximo característico e construir o gráfico granométrico da areia. Então, é isso que nós vamos fazer na próxima aula. Então, e o que é o DMC, que é o que a gente está falando, que é o diâmetro máximo característico? Isso é muito ligado às britas, né? E o módulo de finura ligado às areias. Então, o que é o DMC? Isso aqui a gente vai precisar de saber, tá, gente? Isso aqui a gente vai ter que carregar isso na memória até o final das nossas aulas aí. Então, o que é o DMC? Sim. Só uma dúvida, a nível de curiosidade. Pois não. Pode falar. Você falou ali, a areia ela tem várias granularidades. Isso ali no mesmo composto, né? O mesmo peso ali que você falou, 2 quilos, por exemplo. Aquela diferenciação, isso. Em que ponto que isso aí vai ser impactante na obra? Em que ponto que vai ser? Para que a gente faz isso? Eu tenho 2 produtos que eu utilizo areia importante que são desenvolvidos. A argamassa e o concreto. Então, eu tenho que saber qual que é a distribuição, que as areias têm distribuição granulométrica, dependendo da jazida que você compra, elas têm distribuições diferentes, ela não é igual, é um material que vem da natureza, ele não é um padrão industrial, né? Então, ela, por exemplo, no caso da areia, você tem que estar sempre conferindo a granulometria dela se você está na produção do concreto e na produção das argamassas. Porque uma areia muito fina, por exemplo, para o concreto não é muito bom, mas para a argamassa ela já é boa. Então, como que você
faz essa distribuição? Como que você consegue melhorar a qualidade do seu concreto, principalmente dos concretos? É conhecendo a curva granulométrica dos agregados. Então, existe um padrão de curva granulométrica, que é essa distribuição, que ela é ideal. Nem toda areia é boa para concreto. Então, eu tenho que conhecer e casar essa curva granulométrica lá na minha qualidade do meu concreto. Tudo bem? Não sei se consegui te explicar. Ah, entendi. Agora ficou claro. Tá? Então, tem a ver com isso. O problema, assim, comumente para as argamassas que a gente produz em obra, nessas construções informais, o pessoal não tem esse tipo de preocupação, não. Mas quando a gente está construindo em grande escala, e aí o objetivo do engenheiro, né, e eu espero que a meta de vocês é construir em grande escala, trabalhar em grandes empresas ou ser grandes empresários, é buscar materiais de qualidade. Então, na verdade, é o refinamento do material, né? Então, uma argamassa de qualidade que a gente compra, por exemplo, essas argamassas industrializadas, né? Então, vem ela preparada, a gente só adiciona a água e já produz. Mas lá na fábrica, eles têm esse trabalho de conhecer a curva granulométrica. Para nós, que vai ser só o executor, a preocupação nossa é só executar, talvez a gente não tenha essa curiosidade, mas é assim que aparece, né, que você consegue desenvolver materiais de qualidade, conhecendo eles a fundo, tá certo? Então, repetindo aqui, né, aliás, começando aqui o conceito, né, o que é o diâmetro máximo característico que está ligado lá nas britas, né? Então, é a abertura da malha da peneira na qual fica retido 5% acumulado. Então, se olhar vou voltar lá na tabela, para a gente definir qual que é o diâmetro máximo característico desse material que a gente estava vendo aqui. Ó. Esse material aqui, por essa distribuição, a gente tem tanto material acima da peneira 4,8, ou seja, classificado como brita, e abaixo da peneira 4,8, ou seja, classificado como areia, né? Então, na verdade, esse material aqui é um material mais didático para a gente poder estar mostrando para vocês. Então, o que é o diâmetro máximo característico? Ele fala lá que é o diâmetro maior, onde o percentual retido acumulado, tá aqui, ó, o percentual retido acumulado, é igual a 5 ou, no máximo, 5 ou imediatamente inferior. Então, eu vou olhando aqui no meu diagrama, né, na minha curva, aonde é que eu tenho 5% acumulado. Então, eu não tenho nada retido aqui, é 0, 0, 0, 0. Primeiro que ficou retido foi na peneira 19. Quanto que ficou acumulado? 0,5%. Então, 0,5% está abaixo de 5. Então, não é o 19. Vou na de baixo. Deu 1,8. 1,8 deu aqui a peneira de meia polegada. Então, que é 22 milímetros, 22,5 milímetros. Então, também não é 5. Então, aí eu vou na próxima. Deu 5,8. Então, 5,8 também não é 5, passou de 5, né? Então, o que fala lá na norma? O diâmetro máximo característico é o limite no qual você chega até no máximo 5%. Então, se eu passei de 5%, o diâmetro máximo característico deste material é o imediatamente inferior, que no caso 1,8. Então, para essa amostra que nós estamos mostrando aqui, o diâmetro máximo característico seria a peneira de meia, que seria 22 milímetros, né? 22 milímetros, que seria a espessura da minha brita. Então, esse é o diâmetro máximo característico. Agora, nós estamos só no conceito. Lá nos exercícios, vai ser mais fácil de vocês identificarem, tá? E o módulo de finura? Então, repetindo aqui o diâmetro máximo característico. Ó, é a abertura da malha da peneira, então, é o número da peneira que eu quero, ou seja, o diâmetro da brita, na qual fica retido acumulado 5% ou quantidade imediatamente inferior ao agregado. Então, o limite é 5%. Passou de 5%, eu vou ver a peneira anterior. Então, isso é o diâmetro máximo característico. Quando eu vou dimensionar, e aqui que classifica, brita 1, brita 2, brita 3,
brita 4 em função do diâmetro máximo característico. Quando eu for dimensionar o meu concreto, também é o diâmetro máximo característico que vai delimitar as minhas frações do concreto. E o módulo de finura? Tá? O módulo de finura é a soma dos percentuais retido acumulado. De novo, é a coluna do retido acumulado, ou seja, na mesma coluna, na peneira da série normal dividido por 100. Então, eu vou pegar essa coluna do retido acumulado, somente das peneiras normais, vou somar tudo, né, e dividir, menos o fundo, né, que o fundo não é peneira normal, não é areia, vou tirar o fundo, somo tudo e vou dividir por 100. Então, esse aqui é o conceito. Nós não precisamos preocupar hoje em gravar isso, vocês precisam, a partir da semana que vem, nós vamos fazer exercício e aí nós vamos conseguir fixar melhor. Mas o que eu quero que vocês saibam hoje é que o módulo de finura e o diâmetro máximo característico, a gente vai carregar ele daqui até o final, inclusive lá no próximo semestre, quando a gente for falar sobre concreto. Então, aqui uma tabela da norma, onde a gente tem a divisão, classificação das britas. Então, a gente classifica as britas justamente pelo diâmetro máximo característico dela. Então, uma brita 1, por exemplo, pela norma, que é a NBR 7211 e a NBR 7225, que explica como é que a gente classifica esses materiais, quando a gente faz essa distribuição granulométrica, a gente vai ter a classificação dos materiais pelo DMC. Então, a gente vai ter essa brita 1, ela tem entre 4,8 e 12 milímetros, então essa é a brita 1. A brita 2, entre 12,5 e 25 milímetros, brita 3, 25 até 50, brita 4, 50 até 76 e brita 5, 76 a 100 milímetros. Então, para os concretos, normalmente, no máximo até a brita 4. Hoje, a gente utiliza muito a brita 0 e a brita 1 nos nossos concretos, é o que é o mais utilizado. Quando o volume, né, os diâmetros, a geometria das peças favorece, a gente introduz a brita 2. E quanto maior o diâmetro da brita, mais barato ela é. Quanto menor o diâmetro da brita, mais caro você vai pagar. Então, mas os concretos hoje de qualidade, a gente tem usado brita 1 e, eventualmente, a gente põe a proporção de brita 0 para ajudar no bombeamento do concreto. E na areia? A areia tem uma classificação mais fácil, que a gente tem areia fina, média e areia grossa. Areia fina é o módulo de finura que a gente vai calcular. Ela está entre 1,55 e 2,20. Areia média, 2,20 e 2,90. Areia grossa, entre 2,90 e 3,5. Então, ela tem uma classificação mais simples. O processo de classificar é o mesmo. Vou lá no peneiramento, faço a distribuição granulométrica, calculo o módulo de finura e o módulo de finura caindo nos intervalos, a gente fala se ela é fina, média ou grossa. Aí na imagem aqui a gente está mostrando para vocês a diferença. Tem uma areia mais grossa, você consegue ver mais o tamanho dos grãos, e uma areia média, onde você não consegue ver direito o tamanho dos grãos. Você enxerga, mas você não identifica a variação, né? Claramente, na areia grossa, a gente consegue perceber mais a variação do tamanho dos grãos. E aí na próxima imagem eu estou mostrando aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia, né? Pegando na mão, comparando com a palma da mão da gente, qual que seria cada tamanho de brita. Então, vamos pegar aqui uma brita 0, que dá um concreto bastante fácil de trabalhar, né? O pessoal da obra gosta muito que a gente use o concreto com brita 0, porém ele é mais caro. A brita 4, por exemplo, a gente já não usa a brita 4 em concreto, a não ser que a geometria da peça estrutural permita, né? Então, a gente está sempre, hoje o concreto que a gente está usando é entre brita 0 e brita 1, até por conta da densidade da armação, né, senão não tem compatibilidade com a armação que você está usando no seu concreto armado. Então essa aí é a proporção das areias, por exemplo aqui, areia industrial, uma areia média e uma areia fina. A areia fina industrial ela é quase um pó, ela é bem ruim para o concreto, né, mas é possível de utilizar também. Bom, pessoal, agora a gente vai falar de algumas propriedades
de materiais que são importantes, e uma delas é a umidade. Mas eu preciso que vocês entendam que o material que a gente está vendo, na verdade, por exemplo, uma areia, quando a gente vê um monte de areia lá, a gente está misturado ali entre seus vazios, né? Água que está retida na areia, né? Muitas vezes pela umidade, a areia não fica guardada dentro do almoxarifado, a areia fica no pátio, né? Então ela está sujeita a chuva, sol, chuva, sol, chuva. Então existe nela vazios e existe água que está retida nessa areia. Então isso é uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender, qual que é a quantidade de água que está presente nessa areia, né? Isso é uma coisa importante. Então, o que a gente pode pensar aqui? Ó? Então, a gente vai transformar, né, num gráfico essa areia. O que tem nessa areia que a gente tem aqui? Se a gente conseguisse separar, né, a gente tem lá, esse azul seria a água, que corresponde à umidade, né, no mínimo a umidade relativa do ar está presente da areia. A areia só vai estar seca se você levar ela numa estufa, né, e secar ela lá durante 24 horas, aí não vai ter água nela. Mas a partir do momento que você colocou ela no ambiente, a umidade do próprio ambiente, ela já começa a absorver essa umidade. E quando ela está lá no pátio da obra, né, lá no pátio da obra, no pátio da concreteira, ela não fica coberta, ela está sujeita a sol e chuva. Então, a variação de água na areia, ela é bastante grande. Então, eu tenho então, o grão da areia, propriamente dito, que é um material sólido. A gente tem água, que é a umidade que está presente na areia, né, pela umidade do ambiente ou pela chuva que caiu, né? E tem vazios também na areia, né? Então, isso é uma coisa que é importante da gente compreender. Isso ocorre também na brita, né? Em qualquer material, nos solos também acontece a mesma coisa. Esse material ele é composto uma parte de sólido, uma parte de água, que é a umidade presente na areia, e vazios, né? Tem ar entre um grão e outro. Então, esse volume todo que eu estou olhando de areia aqui, na verdade, não é o volume real dela, é um volume aparente, né? Nesse volume total aqui, eu tenho água escondido nele e tenho os vazios que está entre os grãos. Os grãos, eles não se encaixam perfeitamente, então gera vazios. Então, essas duas propriedades, essas coisas a gente tem que conhecer, porque quando eu vou dimensionar o meu concreto, por exemplo, e a minha argamassa, eu preciso de conhecer, na verdade, o volume real do material, não o volume que eu estou enxergando, o volume aparente. Eu tenho que ir em busca do volume real, e nós vamos aprender a calcular esse volume real aqui também. Mas hoje nós estamos na parte conceitual. Então, o material, quando ele está solto, tanto a brita quanto a areia, o que a gente enxerga de volume é um volume aparente, não é um volume real, né? E se a gente tratar do peso também, no caso da areia e das britas, o peso total aqui desse material não é o peso real, né? Tem o peso do grão, o ar não tem peso, mas tem o peso da água. Então, tanto com relação a volume e com relação ao peso, o que a gente está vendo é relativo, é aparente, né? Não é nem volume real e nem peso real. Então, por isso que é importante a gente estudar a umidade, né? Então, a umidade, na verdade, é um dos fatores que a gente tem que conhecer da areia quando a gente vai dimensionar as argamassas e quando a gente vai produzir o concreto. Então, a gente tem que conhecer a umidade das areias. E por que ela é importante, né? Então, só para vocês terem uma ideia, na água da mistura lá do nosso concreto, da nossa argamassa, somente 12%, entre 12% e 15% dessa água que é necessário para provocar as reações químicas do concreto. Então, e o restante? O que acontece? O restante vai evaporar. Eu preciso de mais porque eu preciso de trabalhar o concreto, né? Com 12% de água só ali, eu não consigo trabalhar o concreto. Eu preciso de mais, eu preciso transportar o concreto, eu preciso moldar ele nas formas. Mas, efetivamente, para as reações químicas lá do cimento, né, as reações químicas do cimento, eu só preciso de uma parte dessa água.
que é 12%. O restante todo ele vai evaporar. Então, e a água está relacionado muito com a resistência do concreto. Quanto mais água, menos resistência vai ter meu concreto. Então, conhecer a quantidade de água nos materiais é importante, porque senão eu posso estar usando água em excesso no meu concreto ou na minha argamassa. Na argamassa tem menos problema, mas no concreto ele é fundamental a gente conhecer e ele tem relação direta com a resistência do concreto. É o maior medo que a gente tem é de botar água em excesso no concreto e baixar a resistência dele, tá? Então, se faltar... Professor? Sim. Só uma pergunta. A gente está vendo aí que a gente utiliza 12%, né? E tem os aditivos também, né? Igual a gente utiliza muito o Vedalite, né? Esses aditivos que sobrepõem o tradicional do concreto, de água, areia e brita, né? E cimento. Esses materiais, eles têm... Cada um tem sua finalidade, mas tem uns pedreiros que vêm com detergente, com açúcar, com sal, fermento. Cada um tem uma receita diferente, né? Existe essas máximas aí. Os aditivos é muito próximo, né? A composição dele é próxima realmente do detergente, mas seria um outro tipo de detergente, né? Não é isso que a gente vê comumente aí nos concretos, né? No concreto, então, existe realmente os aditivos, cada aditivo tem uma finalidade. Por exemplo, eu tenho um aditivo que eu utilizo justamente para poder reduzir a quantidade de água. Ele dá uma fluidez maior para o material e, com isso, eu consigo reduzir a quantidade de água. É um aditivo. Eu tenho um outro tipo de aditivo no concreto, onde eu vou incorporar, vou acelerar a resistência inicial do concreto. Aí tem aditivo que é o contrário, eu vou atrasar a resistência inicial do concreto. Para as argamassas, quais são os aditivos que eu tenho? Eu tenho aditivo para incorporar ar na argamassa, né? Por isso do detergente aí que o pessoal fala, entre aspas, incorporar ar na argamassa, porque a argamassa precisa de ter mais flexibilidade que o concreto. Então a gente incorpora ar no grão na argamassa, né? Depois dela pronta, para que ela tenha ganho de volume, né? E tenha um modo de elasticidade mais baixo, né? Para poder acompanhar o movimento da alvenaria, o movimento da estrutura. Um incorporador de ar e um inibidor de água também, né? Para ela reter a água durante um período, para que você possa, por exemplo, utilizar uma argamassa durante mais horas, né? Para o pedreiro poder fabricar mais argamassa e ela se perder menos, né? Então, que tanto o concreto quanto a argamassa, ela tem um tempo de utilização. Eu tenho um prazo para usar. Se eu não conseguir usar naquele prazo, eu tenho que perder aquele material, eu vou jogar fora. Então, às vezes, existe o retentor de água, que é para poder dar um tempo maior para as argamassas poderem ser executadas. Mas isso tudo é de pôr açúcar, às vezes fala assim, vou fazer uma churrasqueira, vou pôr açúcar para poder não trincar a massa, né? Assim, não tem, isso tudo, para mim, é tudo lenda. Eu já vi, inclusive já vi fazer, né, mas não tem comprovação prática da eficiência desses materiais, não, tá? Então, assim, muita conversa, né, e muita especulação. No concreto, fuja disso. Nas argamassas, a gente experimenta porque o risco é menor, né? Mas e essas receitas aí dos pedreiros, ela existe um fundamento, obviamente existe, isso não saiu do nada, mas o importante é a gente seguir a dosagem correta das coisas, né? Tudo bem? Ok, professor, obrigado. Então, voltando aqui à questão da água, né? Por exemplo, com o concreto, né? Se faltar água, as reações químicas, elas não vão acontecer e eu não consigo nem produzir o concreto, né? Não consigo mexer o meu concreto, né? Não consigo hidratar o grão do concreto, né? A reação química do cimento, ela é por hidratação. Então, a água tem que envolver o grão do cimento para provocar as reações químicas para ele poder começar a reagir e fazer aglutinamento das partículas. E se eu coloco água em excesso,
na verdade, quando evaporar essa água do concreto, né, ela vai ficar o vazio da água, né? Vai ficar muito poro. Então, o concreto muito poroso é muito ruim. Então, a água, na verdade, eu preciso de dosá-la corretamente, principalmente quando eu estou falando no concreto, né? Na argamassa eu falo que é, vamos dizer, entre aspas, menos importante, porque se eu pôr água demais, eu não consigo aplicar argamassa. Então, é muito difícil da gente errar um traço de argamassa na dosagem de água, por exemplo. Se eu colocar água de menos, eu não consigo aplicar. E se eu colocar demais, também não consigo aplicar. Então, no concreto, não, eu consigo aplicar, mas se tiver água em excesso, eu vou abaixar muito a resistência do meu concreto. Então, essa umidade, né, da areia, principalmente, ela é importante a gente saber, porque ali existe uma quantidade de água que pode ser expressiva. Então, eu tenho que conhecer a quantidade de água do meu agregado, né, para que no meu traço, na hora que eu for adicionar água, a parte que eu vou adicionar é só a fração que falta, né? Não vou adicionar a fração total da água. A parte já vai estar lá no meu concreto, na minha areia, né? Então, por isso que eu tenho que conhecer a umidade. E o que é a umidade? Então, na verdade, a umidade é a porção de água que eu tenho sobre o material seco. Então, se eu pegasse aquele material e secasse, né, pego o material lá molhado, está úmido o meu material. Então, eu vou lá e peso esse material. Se eu levar ele numa estufa e secar e pesar de novo, ele vai estar mais leve, porque a água evaporou. Então, essa água que evaporou toda, eu preciso de conhecer quanto de água que eu tinha naquele material. Então, é isso que é a umidade, é o percentual de água presente no material. E ela é dada por essa fórmula que está aí. Então, a umidade é igual a massa do material úmido, né? Por exemplo, 2 kg de areia. Peguei 2 kg de areia no pátio, levei lá na balança, pesei, deu 2 quilos. Depois eu levei ela lá na estufa, sequei ela durante 24 horas, sequei toda a água que estava nela, pesei de novo. Então vai ter diferença, né? Então é a massa do material úmido menos a massa do material seco. Então, material úmido menos material seco, a diferença dos dois é a água que estava presente, né? Então, se eu tinha um material úmido e sequei, a água que evaporou. Então, essa parcela de cima da equação é a quantidade de água, material úmido menos material seco, dividido pelo material seco vezes 100. Então, a umidade é dada em percentual. Então, quantos por cento de água eu tenho na minha areia? Então, eu preciso de conhecer, tá? Então, essa é a fórmula. E nos exercícios mais à frente, nós vamos fazer bastante exercício disso, a gente vai fixar. Aqui, agora, uma coisa importante também para a gente compreender um pouco melhor aí. Vamos imaginar esse desenho aqui, ó, ele é o grão do meu agregado, né? O grão da areia lá, os grãos de areia. Nele eu tenho os vazios, né? Então, quando o meu material está seco, o meu vazio só vai ter o quê? Só tem ar. Não tenho, nos vazios, eu não tenho água, né? Sequei na estufa, então tenho certeza absoluta que a água evaporou, então eu não tenho água nesse material. Então, esse material está completamente seco, né? Então, ou seja, ele está isento de umidade. Mas, quando o material está ao ar livre, né, dentro dos poros dele, lá dentro dos vazios, eu tenho um pouco de água também. Então, esse material que a gente seca ao ar livre, no mínimo, ele tem a umidade presente no ar. A gente sabe que o ar nosso em Brasília tem uma variação bastante grande de umidade no ar, né? Vai de 12%, que é a umidade insalubre, inclusive, 100% até 100%, que é quando começa a chover. Então, a umidade presente no ar também vai estar presente nos materiais. Então, o material, quando é seco, ao ar livre, sempre vai conter dentro dele um pouco de umidade. Ele não está isento de umidade. Então, a gente chama de material seco ao ar livre. E a gente tem um material que tem a superfície dele seca, né? Tem uma aparente superfície seca, porém, todos os seus vazios estão embebidos em água, ou seja, ele absorveu muita água, né? Então, eu tenho uma superfície seca, mas lá dentro dos vazios, ele tem água. Então, é o que a gente chama
de um material saturado de superfície seca. Saturado por quê? Não consegue mais entrar água aqui dentro, mas a superfície dele, superfície externa, ela está seca. E o extremo, né? O outro extremo é quando eu tenho os vazios, os poros do grão todo saturado e a superfície dele também está saturada. Então, são essas 4 nomenclaturas aqui, ela é importante da gente conhecer e entender, porque a gente vai calcular o peso do material de diversas formas. A gente vai calcular o peso específico do material de umidade úmida ou saturada. A gente vai calcular o peso dele com a superfície seca com o interno saturado, ou seja, saturado de superfície seca. Vai calcular o peso do material com a umidade natural, a umidade ambiente, né, seco ao ar livre, e nós vamos calcular o peso específico do material quando ele está seco em estufa. Para dimensionamento do concreto e das argamassas, eu preciso conhecer o material completamente seco, isento da água. Todo traço de concreto que a gente for observar, traço é a proporção, a mistura. Tanto de cimento, tanto de areia, tanto de brita, tanto de água. Esse traço, a gente está considerando sempre o material seco, né? Ou seja, volumes reais e material seco. Se for um traço em peso, é o peso seco, tanto da brita quanto da areia. Se for um traço em volume, é o volume real da areia e o volume real da brita. Não volume aparente e nem volume, não é nem volume aparente de areia, nem volume aparente de brita. Então, isso aqui também é importante a gente conhecer. E como é que é o processo natural da coisa, né? Se eu tenho um material seco em estufa, ele é um material de fácil absorção. Então, toda a água que eu colocar nele, ele vai absorver, né? Ao contrário, se eu tenho um material já saturado, né? Já está saturado, já preencheu todos os vazios de água e a superfície dele está molhada, não adianta mais eu colocar água nele que ele não absorve mais água. Então, essa escala da umidade total é do seco para o úmido total, tá? Só para vocês compreenderem. Ao longo das aulas, a gente vai falando mais disso, vai ficando mais claro tudo isso para vocês. Então, aqui de novo, a fórmula da umidade. Basta eu conhecer o peso da água que eu consigo tirar o peso conheço a umidade relativa do material, né? Então, material úmido menos o material seco, né? Material úmido menos o material seco é a mesma coisa que o peso da água, né? Então, o peso da água dividido pelo peso seco vezes 100, eu vou obter a umidade. De novo, não precisa se preocupar, a gente vai fazer mais exercício disso para a gente poder fixar. Agora, como é que eu consigo saber secar o material, né? Então, já que eu tenho que conhecer o material seco, eu preciso de secar esse material. E quais são os métodos que a gente tem para secar o material? Então, a gente tem 3 métodos hoje conhecido e difundido, tá? A gente tem um método da estufa, que eu vou mostrar para vocês, que a gente pega o material, leva numa estufa, liga lá 100 graus Celsius, fica 24 horas lá, no outro dia a gente vai lá e pega o material e ele está sequinho. Tem o método da frigideira, porque nas obras, né? Às vezes você está numa obra de pavimentação, no meio da estrada, você não tem uma estufa. Então tem o método da frigideira, que é um método prático, que a gente aquece a frigideira no fogo, seca a areia e pesa ela seca também. E tem o método do speed, que não é muito preciso, mas ajuda bastante, principalmente lá nas concreteiras, quando eu preciso de ter um ensaio rápido, né? Conhecer a umidade rápida daquele material. Então, eu vou mostrar para vocês aqui 3 videozinhos de como faz esses ensaios, para a gente fixar, e a gente vai interromper a aula a partir desses vídeos aí que eu vou passar para vocês agora, tá? Então, primeiro é o método da estufa, né? Esse é um ensaio que a gente vai fazer lá no nosso laboratório, assim que a gente tiver a oportunidade. Mas na falta dele, eu vou ter que, vou tentar passar para vocês o vídeo aqui. Só um minutinho. Vou ter que sair aqui da apresentação, porque por aqui não vai aparecer, né? Vamos lá. Ok.
Pessoal, está aparecendo o vídeo aí na tela de vocês? O início do vídeo? Sim, professor. Sim, professor. Esse ensaio, ele foi feito para uma amostra de solo, né? Mas é a mesma maneira que a gente faz com as areias, tá? Neste vídeo, vou executar um ensaio para determinação de umidade pelo método da estufa. Para a realização deste ensaio, foi utilizada a norma NBR 6457-1986. A aparelhagem necessária para a execução do ensaio é a seguinte. Uma amostra de solo, balança com precisão de 0,01 gramas, peneira de 120 mesh, grau com pistilo, a estufa capaz de manter a temperatura entre 60 e 65 graus e 105 e 110 graus Celsius, cápsulas metálicas com tampa, dessecador, pinças metálicas e espátula. Primeiro, deve-se preparar a amostra de solo. Para isso, vamos pegar uma quantidade de material estorrado, colocá-lo no estado puro. Depois, deve-se pesar cada cápsula com tampa vazia e anotar os valores como sendo M3, também adicionar cerca de 5 gramas em cada cápsula e anotar o valor da cápsula mais a amostra, mais a tampa como sendo M1. Agora, vamos colocar as amostras na estufa, estampá-las e deixar durante 24 horas. Após as 24 horas, retire-se as amostras da estufa e as coloque em um secador até atingirem a temperatura ambiente. Em seguida, pesar a amostra mais a cápsula e a tampa novamente e anotar isto como sendo M2. Para determinar o teor de umidade, utilizaremos a seguinte expressão. H igual a N1 menos N2 sobre N2 menos N3. Isto vezes 100. Sendo H, teor de umidade em porcentagem, M1, massa do solo úmido, mais a massa do recipiente, em gramas. M2 igual a massa do solo seco, mais a massa do recipiente, em gramas. M3, massa do recipiente, também em gramas. Por fim, calcule-se a média das determinações efetuadas. Então, pessoal, essa é o ensaio, né? Na parte da areia, a gente não precisa preparar a amostra conforme eles prepararam aqui. Quando é o solo, a gente prepara. Mas o objetivo do vídeo aí, rapidamente, era mostrar para vocês essa ação. A gente pega uma porção do material úmido, pesa, leva na estufa, fica 24 horas lá, depois a gente pesa novamente esse material, tá? Então, resumindo, é isso. A gente vai fazer esse ensaio lá. O ensaio da frigideira, neste vídeo, iremos demonstrar como se obter a umidade de amostras de solo. Este ensaio, conhecido como método da frigideira, é muito fácil e prático de ser utilizado, pois necessita de poucos equipamentos e é obtido de maneira muito rápida. É muito comum a utilização deste método em canteiros de obras, pois necessita de poucos equipamentos. É utilizado, por exemplo, para a obtenção da umidade da areia, a ser utilizada em argamassas e concretos, pois assim podemos recalcular o traço do concreto através da umidade da areia. Para o ensaio, utilizaremos os seguintes materiais: uma frigideira com um fogareiro e um botijão, uma fonte de calor e a amostra de solo que a gente deseja. Essa amostra foi peneirada em uma peneira de 4,76 milímetros e utilizaremos uma balança. O primeiro passo do experimento é pesar a frigideira. A gente obtém o seguinte valor. Em seguida, adicionaremos 50 gramas da amostra de solo na frigideira. Após adicionar 50 gramas da amostra de solo na frigideira, iremos aquecer por aproximadamente 15 minutos no fogareiro. Para o aquecimento homogêneo, temos que mexer a nossa amostra. Após o aquecimento e a resfriagem, espera-se que toda a água da amostra tenha evaporado. Vamos agora, então, levar a amostra para a balança e obter, assim, a massa de solo seco. Com isso, após obtermos a massa de solo úmido e a massa de solo seco, podemos obter a massa de água através da equação. Massa de água é igual a massa de solo úmido menos massa de solo seco. A massa de água é igual
igual, então, à massa de solo úmido, que é 49,38 gramas, menos a massa de solo seco, que é 37,68 gramas, dando um valor de 11,7 gramas de massa de água. Com isso, através da fórmula massa de água dividido pela massa de solo seco vezes 100, obtemos a umidade do solo. A massa de água encontrada foi de 11,7 gramas, dividido pela massa de solo seco, que foi de 37,68 gramas, vezes 100, obtemos um valor de umidade de 31,05% para a nossa amostra de solo. Como foi mencionado inicialmente, o método da frigideira é bastante utilizado. No entanto, ele não é muito preciso. Por isso, utilizamos a seguinte equação de calibração do método da frigideira com o método da estufa. Essa equação é obtida de um trabalho da professora Andréa Corrêa, do Departamento de Engenharia da UF. A umidade da estufa é igual. Bom, gente, esse aí é o método da frigideira. Tá? A gente vai também tentar fazer esse ensaio lá no nosso laboratório, assim que a pandemia permitir. Tá? E por último aqui, o ensaio da umidade no SPEED. Este é o método de determinação da umidade do solo, chamado SPEED test. Ele deve ser realizado em campo, foi aí que a gente, para demonstrar para vocês, a gente vai realizar em laboratório. Os materiais utilizados são balança, que aqui a gente vai utilizar de precisão, mas em campo pode ser utilizada essa balança. A garrafa com o manômetro, fecha hermeticamente. A ampola de carbureto, que irá reagir com a umidade do solo. 2 esferas de aço. Um recipiente para colocar o solo e um mais fácil para colocar o resto da garrafa. E o solo. Este é o kit utilizado para o método SPEED test. Para iniciar o teste, é importante fazer uma análise tátil-visual da umidade prevista do solo, para você colocar uma quantidade de solo que tem uma umidade que vai conseguir reagir com o carbureto dentro da ampola. Para fazer essa análise, você pode pegar uma quantidade de solo, apertá-lo e ao abrir, ele tem que estourar facilmente. Esse solo é possível ver que não fica isolado em grandes pedaços. Então, a umidade prevista é de 10%. Vista a tabela, você coloca 20 gramas de solo para fazer o teste. Então, utilizando um recipiente, a gente está na balança e tenta colocar 20 gramas de solo dentro do recipiente. Pesado das 20 gramas, você coloca as 2 esferas de aço dentro da garrafa. A 20 gramas de solo. Após as 20 gramas de solo colocadas dentro da garrafa, bastante cuidado ao colocar a bola de carbureto e não pode quebrar enquanto a garrafa estiver aberta, pois o gás que ela libera é tóxico. Aí se tampa a garrafa. E o princípio do teste é a reação química entre a água presente no solo e o carbureto de cálcio presente dentro da ampola. Após fechar bem a garrafa, deve agitar para quebrar a ampola de carbureto que está aqui dentro. Após quebrar e esperar a reação acontecer, se faz a leitura do manômetro. Após conferir a leitura do manômetro e correlacionar com o peso de amostra utilizado, olhando na tabela, foi possível ver que esse solo tinha 1,5% de umidade em relação ao seu peso seco. Após a realização do teste, deve-se tomar cuidado para abrir a garrafa. Deve ser feito em local aberto, para não ter perigo de intoxicação ou gás entrar em combustão. Então, pessoal, voltando aqui na nossa apresentação, a gente pode observar que esses ensaios, a gente tem os 3 métodos, né? O mais perfeito é o método da estufa, né? Os outros 2 métodos são métodos mais de campo, mas também é possível. Então, a missão de hoje era essa aí, a gente
entender, né? E a gente vai fazer exemplos práticos aí nas próximas aulas, essa parte de umidade, né, e dos agregados, essa parte teórica e dos agregados. Queria, até nesse momento aqui, como é que está a leitura de vocês aí? Tá tranquilo? Tem uma mão levantada aí, eu não consigo ver o chat o tempo todo, tá? É o Andrews. Andrews está com a mão levantada, Andrews? Quer falar alguma coisa? Não, professor, foi sobre as receitas, mas já tudo certo. Professor, foi só sobre as receitas mesmo, já tá tudo certo. Valeu, obrigado. Não, ok, então. Bom, gente, então, assim, vou colocar no chat aí agora para vocês a chamada aí, tá? Para vocês poderem responder. Então, para não ficar muito extensa a aula, eu vou encerrar aqui a gravação, mas vou ficar à disposição